Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o panorama geral do mercado imobiliário dos Estados Unidos, que é realmente muito grande. Para você ter uma ideia, dos últimos dados da Associação Nacional dos Corretores de 2022, o mercado residencial e comercial é de 3,3 trilhões de dólares. Como base de comparação, pensa no PIB brasileiro. Toda a produção do Brasil do último ano é de 2 trilhões de dólares. Então quer dizer que só o mercado imobiliário americano é 50% maior do que todo o PIB brasileiro. E como esses 3,3 trilhões de dólares se dividem? Ainda de acordo com a ANAR, 2,3 trilhões de dólares estão no mercado residencial e 1 trilhão de dólares no mercado comercial. Os números são realmente impressionantes. Para você ter uma ideia, em 2022 foram vendidos 5.640.000 imóveis residenciais, tanto imóveis novos como usados, num valor médio de transação de 384 mil dólares. E o mercado americano não é só atraente para o cidadão americano, ele atrai também muitos investidores estrangeiros. Em 2022, 59 bilhões de dólares foram investidos por estrangeiros nos Estados Unidos. E 24% desse valor aqui na Flórida, onde eu estou. E deixa eu completar com os números do mercado comercial antes de te falar os motivos desse investimento. Vamos falar agora dos motivos e das vantagens de investir em imóveis nos Estados Unidos. Primeiro, para todos, para americanos e estrangeiros. Primeiro motivo é estabelecer uma renda passiva em dólar. Tanto investidores domésticos de pequeno porte quanto grandes investidores corporativos gostam de imóveis porque é um investimento conservador, com baixíssimo risco. Historicamente, eu já ouvia isso do meu avô. Investir em imóvel é investir em tijolo, é investir em segurança, tudo pode acontecer, mas o imóvel vai estar lá. O segundo ponto é a ótima rentabilidade que um imóvel proporciona para o investidor. E essa rentabilidade se divide em duas linhas. A primeira com a rentabilidade dos aluguéis. Os imóveis estão sempre alugados e nos Estados Unidos a rentabilidade média é de 6% ao ano. E a segunda vertente de rentabilidade é a valorização do imóvel. Os imóveis valorizam, na média, 4,5% ao ano nos Estados Unidos. Em alguns lugares, em alguns investimentos, principalmente em condomínios novos, podem valorizar mais rápido do que isso. E quando eles são vendidos, toda essa valorização representa um ganho de capital. Somando a renda de aluguel com a valorização anualizada de 4,5% no momento que você vende, a gente pode chegar numa rentabilidade de 10 a 11% ao ano com imóveis. Outra grande vantagem do mercado americano é a grande oferta de crédito e com juros muito razoáveis, considerados baixos quando comparado com o resto do mundo. Os bancos gostam de financiar imóveis porque tem uma garantia forte, que não se move e que com seguro adequado também não vai ser destruído. Por isso que quando um americano oferece pelo menos 20% de entrada, consegue financiamentos de longo prazo, aí de até 30 anos, com juros médios de 4,5% ao ano. E para você que é bom de conta, já percebeu, pegar dinheiro emprestado no banco a 4,5% para render de aluguel 6% e render anualizado 10 a 11%, é um fator de alavancagem incrível e que atrai investidores de todos os portes. Quando eu lido com investidores brasileiros, num primeiro momento, eles têm resistência a tomar empréstimos nos Estados Unidos, porque no Brasil o cenário é muito imprevisível. Todos os contratos são indexados. Os indexadores podem sofrer variações abruptas. Há pouco tempo a gente tinha uma Selic de 2% e um ano depois já estava em 14%. Nesse mesmo período, nos Estados Unidos, a taxa básica de juros foi reduzida de 2 para 0 e depois foi a 5. Foi uma variação abrupta, provocada pelo cenário pós-pandemia, pelo excesso de liquidez no mercado, mas você percebeu a variação? Nos Estados Unidos, 5%, no Brasil, 12%. Mais uma grande vantagem são os incentivos fiscais oferecidos pela Receita Federal dos Estados Unidos. Só para resumir, para você ter uma ideia, todas as despesas que você tem
numa propriedade de investimento, exceto benfeitorias, elas são usadas para abater a receita bruta, criando então a receita operacional líquida, o Net Operating Income. Além disso, um imóvel residencial pode ser depreciado em 27 anos e meio. Juntando essas duas coisas, muitos imóveis representam um prejuízo contábil na conta do investidor, que é utilizado para abater de outras receitas passivas e ativas e, com isso, reduzir a base de cálculo e o imposto pago pelo investidor. E aí você achava que eu não ia falar do que o brasileiro considera um problema dos imóveis, que é a baixa liquidez. Nos Estados Unidos esse problema não acontece. Não é a mesma liquidez do mercado financeiro, quando não tem carências, né? Mas ela é muito maior que no Brasil. Quanto tempo, em média, você demora para vender um imóvel residencial no Brasil? Mais de ano? Às vezes 2 anos? Nos Estados Unidos, a média de tempo para vender um imóvel é de 90 dias apenas. É uma liquidez, às vezes, equivalente a alguns fundos de investimento que estabelecem períodos de carência para resgate do dinheiro. Por que isso acontece aqui? Vários fatores. Principalmente o MLS, que é um grande sistema que serve a todos os corretores de imóveis nos Estados Unidos, uma grande concentração dos imóveis na mão de 30, 40 construtoras gigantes que padronizam plantas e preços, e por um alto nível de padronização ou um baixo nível de customização. Diferente do Brasil, onde cada pessoa procura um arquiteto que constrói sua própria casa, né, e depois tem dificuldade de achar um comprador que tem o mesmo gosto que ele e esteja disposto a pagar o que ele pagou por determinada planta, por determinado acabamento. Nos Estados Unidos são quase que produtos de prateleira. Às vezes eu brinco, comprar uma casa nos Estados Unidos é muito parecido com comprar um carro. Você conhece o fabricante, você conhece a planta e você conhece o modelo. Se ele é um modelo de luxo, super luxo ou é um modelo básico. Bom, e talvez você esteja preocupado com o estouro da bolha de 2008, né, e pensando que isso pode se repetir. Então vamos primeiro analisar o cenário de 2008, quando nós tivemos a crise dos subprimes, provocado principalmente por uma demanda especulativa, baseado em excesso de crédito fácil no mercado. Naquela época, pequenos investidores tinham créditos facilmente aprovados para comprar casas, esperando revendê-las no final de um ano por 15%, 20% a mais. E isso realmente aconteceu durante 4, 5 anos, inflacionando demasiadamente o mercado. Quando a bolha estourou, o primeiro a socorrer o mercado foi o governo americano, que costuma sempre fazer isso em tempos de crise. Então lembra disso. Isso aconteceu na crise da Bolsa de 29, aconteceu outras vezes no período pós-guerra, aconteceu na bolha de 2008, aconteceu no Covid. O governo americano ele tem uma posição firme de que é responsável por proteger o sistema bancário, proteger a economia, proteger as seguradoras, porque o pior que pode acontecer é um colapso dos investidores. Então, mesmo sendo governo, mesmo defendendo uma livre economia, ele é um governo que regula fortemente e atua fortemente para salvar o mercado em momentos de crise. Uma lição que ficou de 2008 é que o sistema não pode oferecer crédito tão fácil. E hoje em dia, esse crédito ele é muito mais rigoroso. A gente não vê mais crédito para capital especulativo, para especulação com imóveis. Hoje, a maior parte do crédito imobiliário são para compradores, né, para uma demanda orgânica de novas pessoas mudando para o estado, precisando comprar casas, são para investidores responsáveis ou grandes investidores corporativos que têm muito lastro e sabem o que estão fazendo no mercado. E a boa notícia que eu queria te passar é que todos esses benefícios, né, disponíveis para os americanos também estão disponíveis para os estrangeiros. Os Estados Unidos têm baixíssimas barreiras para investimento estrangeiro. A grande maioria pode comprar imóveis aqui, pode inclusive utilizar financiamento de bancos americanos para fazer essas compras. Poucas diferenças, muitas vezes para estrangeiro, os bancos pedem uma entrada um pouco maior, normalmente entre 25% e 30%, e os juros também em torno de 1% acima do americano. Então, num mercado estável,
quando o juros está em torno de 4% para o americano, ele vai estar em torno de 5% para o estrangeiro. Eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2024, que é um momento muito significativo do mercado. Depois do aumento de juros do período da pandemia, prevemos que começa agora uma redução gradual da taxa de juros, de que 1 ano a 2 anos ele volte então para a faixa de 2,5%, taxa básica de juros, o que representa que o juro para os imóveis, o juro de hipoteca, então vai para 4,5% ano para os americanos. E como eu te disse, em torno de 5,5% para os estrangeiros. Voltando para os patamares pré-pandemia. Bom, e aí eu quero fazer um alerta, né? Não sei quanto você é familiarizado com esses números, mas se você pensou em esperar o juro baixar para comprar, certamente você vai ter o benefício dos juros mais baixos. Mas você entende por que o governo aumentou a taxa de juros? Foi para frear o consumo. Com o juro mais alto, menos gente compra casa, barco, né, de tudo. E contrário senso, conforme os juros baixam, mais pessoas voltam a comprar itens de alto valor financiado. E aí, quando mais gente quer comprar os bens, né, os valores tendem a subir. Então você precisa pensar muito bem, né, nesses dois pratos da balança. Enquanto os juros descem, os preços sobem. E com a ajuda de um bom consultor imobiliário, a gente pode te ajudar a encontrar o ponto de equilíbrio, ou seja, o momento correto de agir. Falar talvez dos dois principais motivos dos estrangeiros investirem em imóveis nos Estados Unidos: proteção cambial e diversificação patrimonial. Hoje, a maioria dos assessores financeiros tem recomendado investidores a manter 30-40% da sua carteira em dólar. Por motivos óbvios, é a moeda mais forte do mundo, é a menos vulnerável a crises, especulações internacionais. É para onde todo investidor corre no menor momento de crise. Que é um exemplo, em 2008, em plena crise imobiliária nos Estados Unidos, que na verdade, né, iniciou uma crise global. O juro americano foi reduzido para menos 1% ao ano. E foi um dos períodos de maior entrada de dinheiro nos Estados Unidos. Porque pensa, se você tem um valor pequeno, 10 mil dólares, você compra 10 mil dólares em moeda, guarda embaixo do seu colchão, né? E se for roubado não vai nem ter grandes perdas. Mas se você for um mega investidor, se você tem 3 bilhões de dólares, por exemplo, qual o único lugar do mundo que pode garantir para você que depois de um ano você vai ter pelo menos 2 bilhões 990 mil dólares? É o Tesouro Americano te cobrando um juro negativo de menos 1. Então, por segurança e não por ganância e não em busca de rentabilidade, né, nos períodos de maior crise, o dinheiro vem para os Estados Unidos. Bom, e o último motivo, né, que os estrangeiros consideram muito é a flexibilidade de uso dos imóveis. Você tem vários tipos de imóveis aqui. Muitos investem em imóveis residenciais para alugar para famílias por um ano, outros imóveis comerciais, mas tem, por exemplo, os imóveis de temporada, que te permitem duas formas de retorno. Primeiro, a financeira, com o aluguel, e a segunda, com uso, com usufruto. Por isso, na Flórida, em Orlando, nós vemos tantos investimentos de estrangeiros, pois eles gostam de estar aqui, usufruindo do clima da Flórida, usufruindo dos parques, das atrações de Orlando. E quem vem com frequência gosta de ter um imóvel aqui, porque a família se sente literalmente em casa. Além das casas de temporada, nós temos os condo-hotéis, tem os timeshares, tem uma infinidade de imóveis de uso flexível. E esse é um brevíssimo resumo que eu fiz do mercado imobiliário americano. Além disso, eu e minha equipe vamos fazer uma coleção de vídeos para te dar mais informações e tirar suas principais dúvidas. Mas você sabe, se faltar qualquer informação ou se você decidir investir aqui nos Estados Unidos, você pode me chamar ou chamar qualquer corretor da Talent.